Muito bem, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Sou Especialista. E vocês sabem que sempre eu trago um especialista diferente, de uma área diferente. O especialista de hoje é muito especial também, assim como os outros. É um cara que eu conheci há pouco tempo, né? Foi uma excelente indicação. É um cara que é especialista em muitas áreas, então essa parte eu vou deixar para ele. Mas com certeza são áreas que trazem muitas soluções elétricas sustentáveis. É o Fábio Chimilli. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, muito obrigado aí. É um prazer estar hoje contigo. Que bom. Como eu disse, a indicação foi muito boa de um amigo em comum. Não posso esquecer, então já vou mandar um abraço agora para o Michael. Eu chamo Michael, você chama de Mike, né? É, Chiru? Michael Chiru, Michael grande amigo Chiru. meu que a vida me deu também. Então um abraço para você aí. Ele disse que está ansioso para assistir essa conversa. Falou, cara, vai ficar top uma conversa lá com vocês dois. Né? Então, para a conversa, está tranquilo? Já tomou um chimarrão? Tá de boa? Tô tomando e vou continuar tomando para quebrar o gelo durante a bate-papo. Muito bom. Hum. Pessoal, o Fábio ele é bem conhecido aqui em Campo Verde, né? Ele tem uma trajetória em uma empresa também onde muitas pessoas de Campo Verde conheceram você lá, né? Falaram bastante de você lá. Eu só não imaginava que a gente ia se tornar amigo, ia estar conversando aqui, mas eu já ouvia falar de você e ouvia falar bem. Mas para quem não conhece, uma breve apresentação é dizer que o Fábio é fundador da Retrofit e da Plugin, né? A Plugin, talvez pelo nome, não sei se vocês conhecem, mas com certeza as motos, né? As motos elétricas vocês veem por a rua aí bastante, e a gente também vai falar delas. São empresas de relevância e grande relevância, né, no que se refere a soluções aí no setor de energia renovável, né, e mobilidade elétrica. E o Fábio, você fundou essas duas aí. A Plugin tem pouquinho tempo, né? A Plugin ela é de novembro de 2023. 23. Isso. Não é tão pouquinho tempo assim, não. Né? Já é tempo suficiente para a gente ver as ruas movimentadas aí com as motos elétricas, né? E vem novidade também. Não sei se já vai poder dar spoiler, mas é isso. Vamos lá. Então, primeiro o Fábio. Quem é o Fábio? De onde veio o Fábio? Bom, eu como muita gente aqui de Campo Verde, eu sou sulista, sou do Rio Grande do Sul. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Lourenço do Sul. A cidade fica a 60 quilômetros de Pelotas, 200 quilômetros ao sul de Porto Alegre, na beira da Lagoa dos Patos. Então, eu sou praieiro, nasci na praia, a Lagoa dos Patos é a maior lagoa do mundo, né? Uma lagoa de água doce, é uma cidade linda, não tem indústria na cidade, então o pessoal vai lá para curtir, tirar férias, ela vive do comércio local, né? Então tem indústria leiteira, tem muito agricultor, imigrante alemão, pouco italiano, alguns espanhóis, né? E me formei no Cefet, em eletromecânica, lá em Pelotas mesmo. Ia toda noite de ônibus para Pelotas, eu e muitos amigos meus. Logo na sequência fui trabalhar em Panambi, na empresa Fokin, lá no Rio Grande do Sul também. Passei 8 anos por lá e conheci aí grande parte do Brasil através da Fokin, né? Trabalhava em instalações elétricas e, por fim, passei pelo departamento de automação industrial, por onde eu pude aprender muita coisa. E viajei, startando várias fábricas, indústrias pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E foi numa dessas andadas que eu acabei conhecendo Campo Verde, né? Me identifiquei com o clima, me identifiquei com o povo daqui, com o chimarrão, e poderia ser uma cidade para ficar, né? Pela tecnologia que a gente trazia em todas as obras que a gente passava na Fokin, era comum a gente receber proposta de emprego, né? Porque normalmente a gente pegava indústrias que não eram automatizadas e a gente automatizava a fábrica. Então era comum a gente receber uma proposta de emprego para ficar na cidade. E, e eu sempre neguei essas propostas até conhecer Campo Verde, né? Então eu voltei para Panambi só para devolver o carro e depois já retornei como CLT para trabalhar na Agroeste, que depois virou Monsanto, e agora recentemente é Bayer, né? Passei 14 anos por essa empresa, né? Trabalhei lá na área de manutenção e, por fim, na área da engenharia.
A Monsanto também me deu a oportunidade de fazer a minha engenharia, né? Porque até então eu tinha apenas o técnico em eletromecânica. Cursei por alguns anos o curso de engenharia de produção em Primavera do Leste. Na sequência, engenharia elétrica em Cuiabá, né? Todas também no ônibus, né? Foram daqui a Primavera é 1h20 de ônibus para ir, mais 1h20 para voltar. Para Cuiabá eram 5 horas de ônibus por dia e 3 horas de aula, né? Eu brincava com os colegas lá no ônibus que após formado a gente tinha que ter o diploma de engenheiro e um diploma de passageiro, porque era muito mais tempo no ônibus do que na faculdade, né? E cá estamos, né? Ao passar do tempo eu acabei parando com as atividades na multinacional lá na Bayer, dedicando na minha empresa, na Retrofit Energias e na Plugin Eletromobilidade. Sim. A Retrofit tá com quantos anos já? A Retrofit ela é de maio de 2011, então já é uma empresa bem antiga. A Retrofit ela começou inicialmente... Eu conto bastante essa história e eu quero contar ela aqui também, né? Fique à vontade. A gente gosta de histórias. Quando eu vim para Campo Verde, eu fiquei alguns meses em hotel, alguns meses por minha conta, outros meses a Monsanto pagou e chegou o momento de eu sair do hotel. O hotel era comida, roupa lavada, cama feita, então tava na mamata, né? E aí os caras falaram, ó, alemão, chega, né? Aí eu procurei uma casa para alugar. Primeiro morei sozinho, uma kitnet pequenininha, no segundo piso. E aí depois fui alugar uma casa, junto com mais 2 colegas de serviço. Uhum. O Michael, que era do departamento de compras, Sim. e o Ronaldo, que era o supervisor da parte de produção lá da Monsanto. Então nós alugamos uma casa e a gente, muito chorão, né? Sempre queria que sobrasse um pouquinho mais do salário no final do mês. E a gente apertou a proprietária do imóvel, era uma casa lá na rua Marino Catani, aqui em Campo Verde. E eu falei para a proprietária, a gente precisa baixar o preço desse aluguel, tá muito caro. E na época o aluguel de uma residência era R$600, R$700, né? Bom, aí a alternativa que a gente achou para baixar o aluguel era que ela baixaria R$100 do aluguel, mas eu teria que colocar cerca elétrica e o portão eletrônico na casa. Aí, olha só, aí estava nascendo uma empresa e eu não percebi isso, né? Bom, eu rodei a cidade atrás de orçamento, de cerca elétrica, de portão eletrônica, e tu não faz ideia a dificuldade que foi de conseguir um orçamento. O que diga o pessoal ir para lá e executar. Sim. Eu olhei pro Michael e falei, Michael, bora encarar, vamos comprar isso aí na internet, vamos instalar nós mesmos. E foi o que a gente fez. Comprei o material na internet e nós instalamos. Saiu mais barato, mas deu muito mais trabalho, né? Tivemos que montar e desmontar várias vezes até ficar bom, né? E assim foi feito. E aí, com o tempo, a gente começou a montar cerca elétrica e portão eletrônico para amigos e continuamos trabalhando lá na Monsanto. Sim. A gente fazia isso em final de semana, feriado, à noite. E aí, depois de um tempo, começou a sobrar uma grana e eu já conseguia pagar a faculdade com esse dinheiro. Em 2011, eu falei, vou abrir uma empresa. E aí ela começou a prestar serviço apenas para os amigos e indicação dos amigos, né? E a empresa começou a crescer. Contratei um auxiliar, né? Que a gente já não conseguia mais atender nos horários vagos, né? Comecei a fazer isso durante a semana, então tive que contratar mão de obra adicional. Uhum. Mas a cerca elétrica, portão eletrônico, ela dá problema ou de manhã cedo, quando o cliente sai de casa, ou à noite, quando o cliente está chegando em casa. E a hora que você também está chegando para descansar. Eu falei, poxa, acho que foi bom até aqui, mas não dá, é muita dor de cabeça. Portão eletrônico, cerca elétrica, começou a dar muita manutenção. Falei, não, tem que ter um negócio melhor. Sim. E a Monsanto sempre me deu muita oportunidade de aprender, de viajar. Eu ia frequentemente para a Alemanha, numa feira muito grande que tem lá em Hannover, chamada Hannover Messe. E avião para cima e para baixo, andava muito de trem dentro da Alemanha. E eu comecei a ver enormes
instalações de energia solar. Isso lá em 2012, 2011, né? Nessas idas e vindas, muitas usinas eólicas. Me chamava a atenção. Você estava na janela do trem, e aí lavouras, terras intermináveis de painel solar. E eu vi aquilo, eu falei, nossa, que impressionante. No Brasil não tem isso. E realmente, em 2011, não tinha legislação disso no Brasil, né? Sim. Você vê instalações fotovoltaicas, as off-grid, aquelas instalações que você tem numa fazenda, num sítio para alimentar uma lâmpada, um rádio, uma TV no máximo, né? Uma, duas placas e era caríssimo, tinha que ter bateria. E era muito caro, não tinha fábrica nacional, ninguém conhecia aquilo ali. Sim, 2011 E aí, em 2012, nos noticiários na TV, entrou a Resolução Normativa 482, que permitiu a instalação de painéis solares no Brasil, para que isso pudesse ser conectado na rede elétrica. E eu vi aí uma oportunidade. E aí, em 2014, eu fiz o primeiro curso em Ribeirão Preto de energia fotovoltaica. Na época, eu, mais um funcionário meu, porque a Retrofit já existia, mais um outro amigo meu, a gente começou a fazer esse curso todo dia de noite, né? E aí a aula prática foi lá em Ribeirão Preto. E aí, nesse período também eu conheci a Emília, minha esposa, ela lá em Paracatu, né? Eu conheci ela numa instalação que eu fui fazer pela Monsanto lá. E nós já namorávamos, eu estava com esse ramo promissor da energia fotovoltaica. E a Emília nesse negócio, fica para Paracatu, vem para Campo Verde, fica lá, vem para cá. E aí acabamos decidindo dela vir para cá, né? A gente estava namorando ainda, e aí a Emília que peitou abrir a loja na Avenida Mato Grosso 1050, onde era a instalação antiga. E a Emília que ficou na loja lá. E eu continuava na Monsanto, na época. Eu trabalhava lá das 7 da manhã até dizer chega, né? 18 horas, 19, 20 horas. A obra é desse jeito, né? Não tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. E a Emília que cuidava da Retrofit, né? E o interessante é que naquela época lá, ela falava assim, ó, olha, Fábio, hoje foi interessante. Hoje eu recebi 2 pessoas na loja. Eu falava, sério? Como que foi? Uma veio pedir dinheiro para comprar marmita e a outra veio pedir, veio vender rifa da escola. Cliente de energia solar na época não era muito comum. Então, de lá para cá, a Retrofit veio crescendo e hoje, 2011 até 2025, são longos anos de história. Sim. Desafios é interessante. A maioria das pessoas que eu entrevisto aqui tem esse algo muito em comum aí, que é o início desafiador, né? É o início desafiador das atividades, né? E daí com você não foi diferente. Mas em que momento foi a primeira venda, assim, que você falou, poxa, agora vai? A primeira venda foi para um irmão que a vida me deu também, que foi o Mike, que é o colega que foi dividir casa comigo lá, que me ajudou a montar as primeiras cercas elétricas. E para ele, então? A gente mudou daquela casa, foi mudar na casa que ele tinha adquirido, né? Ele mora lá até hoje, no bairro Belvedere. E eu falei, pô, Maico, tá na hora de você me ajudar de novo. Eu quero te usar como cobaia. Aí faturei para ele o material, ele pagou as placas solares. E eu entrei com a mão de obra, mas ele também subiu no telhado. Era uma instalação de 10 painéis solares. A gente demorou mais ou menos uma semana para montar 10 painéis solares, uma semana. Hoje, se minha equipe demorar mais do que 6 horas para montar 10 painéis, tem algo errado. Tem algo errado, né? Mas a gente estava aprendendo, era tudo muito novo, né? Monta, desmonta, enquadra, alinha, refaz, né? E tanto eu como ele, a gente muito perfeccionista, desmanchava várias vezes a quantidade que fosse necessária para ficar alinhado com o telhado, né? Cuidar também com as partes elétricas, segurança, né? E aí o Michael foi nosso cobaia. Vendemos no primeiro ano, em 2014, 10 painéis solares. Mas aí no ano seguinte a empresa cresceu 390%. Qual a empresa que hoje cresce 390% ao ano? Então no ano seguinte, em 2015, a gente vendeu 39 painéis solares.
Bom, a empresa cresceu um monte, no ano vendeu 39 painéis. De 10 para 39 é um É, salto, mas, obviamente, não dá para se sustentar com isso, né? com certeza. Aí o tempo foi passando, o pessoal começou a acreditar mais, começou a ver mais notícias sobre a energia solar, a energia fotovoltaica, começou a ficar mais comum. No ano seguinte já foram 1.000 painéis solares, a equipe começou a crescer, 2, 3 equipes de montagem, Retrofit adquiriu a engenharia própria, antes disso ela terceirizava, então a gente montou o próprio time de engenharia, eu ficava alocado dentro da loja, montadores CLT, todos funcionários nossos, a minha esposa, a Emília, encabeçando 100%, a maioria das vendas, a maioria das instalações. Eu dava um suporte remoto para a equipe, porque eu continuava trabalhando na engenharia, lá na multinacional, e eu remotamente, eu cuidava. Às vezes saía Sim. ali meia hora antes para passar em uma obra, passar em outra obra. E aí depois, nos anos seguintes, de 1.000 painéis foi para 5.000, depois 20.000 painéis por ano, e aí foi deslanchando, né? Muito bom. São os frutos. É. Então, a sua árvore começou de 2011, a sua árvore, você foi regando, ela começou a dar frutos mesmo, comestíveis, aí depois de quanto tempo? 5, Olha, 6? 2011, 2014, o negócio começou a valer a pena, digamos assim, 2016 para frente. Então, de 2011 a 2016, foram 5 anos assim de vai, não vale a pena, vou me empreender, não vou me empreender. E eu sempre percebi que o trabalho que eu fazia na engenharia, lá na coordenação de projetos, era árduo, exigia muita dedicação, mas eu percebi que sobrava tempo para empreender, né? Então, começamos a empreender, eu e a Emília, bem devagar, e aí depois o público, os clientes se empurraram nós, aí a gente teve que correr atrás de especialização, certificação, e, e aí chegamos aí, né? E um momento decisivo aí, nessa época de regar, né? Você lembra de algum momento que foi decisivo? Falou, cara, agora a gente vai continuar ou não? Eu acho que o momento decisivo foi quando as vendas aumentaram bastante, onde a energia solar ele ficou muito comum e não dava mais para eu dirigir a retrofit À à distância. distância, correto. Então eu tomei a decisão de me desligar temporariamente lá da Bayer e focar 100% na retrofit, né? Na época eu estava numa obra lá em Petrolina, Pernambuco, então eu ficava 2 finais de semana lá, um final de semana aqui. 2 finais de semana lá, um final de semana aqui. Ajudava a turma da engenharia, fazia projeto de lá à noite no hotel, trabalhava de dia, à noite fazia orçamento, e aí o movimento estava muito grande, a concorrência estava aparecendo na cidade, e eu estava percebendo que tinha amigos meus, conhecidos próximos meus, que não estavam comprando de mim, estavam comprando de concorrente. Falei, pô, mas tem algo errado. E aí eu falei, olha, eu acho que chega, está na hora de dedicar full time para retrofit. Então acho que isso aí foi um momento decisivo, onde eu dediquei 100% do meu dia para retrofit. E a retrofit também ela cresceu muito quando eu vim para cá, né? Porque a gente identificou alguns gargalos, fizemos alguns ajustes de equipe, alguns deixaram de ser funcionários CLT, resolvemos terceirizar grande parte da equipe, porque esse também foi um desafio aprendido. Tinha gente na empresa, isso acho que em qualquer local, onde a pessoa ela não visa ser econômica. Para um funcionário, às vezes, tanto faz ela ser produtiva ou não, porque o salário vai cair do mesmo jeito, né? Mas isso para a empresa, com a concorrência aparecendo, você tem que fazer as instalações rápidas, com qualidade e de baixo custo, né? Porque senão o pessoal E vem e se te esforçar atropela. para não ter retorno, né? Não ter Não ter retrabalho, né? retrabalho. E aí teve em algum período lá, a gente decidiu terceirizar grande parte da equipe, principalmente a equipe da mão de obra, Sim. né? Então ela deixou de ser um custo fixo e começou a ser um custo variável. E o custo variável é bom, né? Porque o custo variável você só tem ele quando você está vendendo, né?
O custo fixo não. Você tem ele Sim. independente da receita ou da despesa, o custo fixo você tem ele. E aí eu fiquei nesse momento, dali em diante, com somente o departamento de estratégia da empresa manter CLT, que foi toda a parte de compras, vendas e a engenharia. Essa parte ela se mantém em CLT, coordenação de obras, e aí a execução ela deixou de ser um custo fixo para ser um custo variável. A gente ficou mais competitivo, baixou nosso custo, e olha que interessante isso aí. O funcionário que levava 3 dias para montar uma usina de 30 painéis, no período CLT, essa mesma pessoa, quando ela virou PJ, ela montava as mesmas 30 placas em um dia. Porque aí é no bolso dele que arde, Sim. né? Antes não ardia. Sim. Então, para tu ver como é que é, o ser humano, né? Então, isso aí para a gente conseguiu baixar custo com isso, aumentar nossa margem de lucro, e o funcionário, quando ele deixa de ser CLT e vira PJ, a gente consegue também aumentar a receita dele, porque tem muitos custos trabalhistas que a gente deixa de pagar. Sim. E aí o funcionário deixa de ter alguns benefícios, como férias, 13º, fundo de garantia, mas ele recebe mais como PJ. Ele começa a ter noção o que é pagar imposto. Sim. A cabeça dele muda completamente. Né? O que é um dia de chuva não produzido. Começa a pensar como empresa, né? Começa a pensar como empresa, né? Então isso aí fez com que a gente conseguisse entregar obras com muito mais velocidade, um custo reduzido, e também um outro desafio, né? Quando o funcionário quer entregar rápido, a Retrofit sempre muito cuidadosa com acabamento e relacionamento com o cliente. Esse foi um dos principais desafios. Garantir que essas obras acontecessem com a mesma qualidade e satisfação ao cliente, da mesma forma que acontecia quando eles eram CLTs. Sim. Porque eu poderia pedir para o funcionário desmanchar 5, 6 vezes uma instalação, porque ele era funcionário meu. Depois que ele vira PJ, ele já não desmancha com toda aquela alegria. Então, de lá para cá, ele já aprendeu que não adianta fazer mais ou menos, porque ele sabe que a gente vai mandar desmanchar para fazer correto, dentro Sim. das normas, dentro das regras, dentro do alinhamento, né, e do prumo da instalação. Então, hoje a equipe que está com a gente já conhece como é que é a coordenação nossa da Retrofit, já executa de uma vez, de uma forma correta, muito bem feita. Sim. Eu quero entrar nesses pontos fortes aí da empresa para a gente enfatizar bem eles, mas eu me peguei pensando aqui, lá em 2011, onde você decidiu, claro que você já falou um pouco ali, que você do trem visualizava usinas, né, de painéis solares ali, eólica também você falou, né? Mas o que foi, o que te encantou, né? Você falou, cara, é isso aqui que eu quero lá na minha região, é isso aqui que vai dar certo lá no Brasil, porque na época era incomum demais. O que me encantou realmente foi a tecnologia e poder apresentar algo diferente ao público, algo novo. Isso com certeza me encantou. Como eu sou do ramo de elétrica, de automação, eu sempre gostei muito no momento que eu entregava o trabalho de automação. Então, você imagina numa indústria onde a gente tinha... entrava o produto pelo recebimento e no final tinha que sair o produto acabado. Antes da automação, existia muita mão de obra humana, manual, muitos desperdício de tempo, e a automação ela vem fazer o retrofit do processo. É daí que vem o nome retrofit. Sim. Então, lá na época da FOC, a gente fazia o retrofit de indústrias manuais e deixavam elas automáticas. Então, quem trabalha na área vai reconhecer o nome da FOC que vai estar nos painéis lá, exato, você vai ver nos painéis. Exato. E aí uma coisa que me encantava é quando eu entregava para aquele mesmo operador que movimentava as máquinas manualmente, ligava os motores botoeira por botoeira, tinha que seguir uma sequência correta, que a gente chama na indústria de cascata, intertravamento. Quando a gente entrega a automação, basta o operador selecionar no supervisor, no software, onde é a origem, onde é o destino. Aperta um botão e a mágica acontece. Então, quando eu entregava para o operador o software da automação, eu via no olho deles, eles não acreditando que isso era possível acontecer. Então, quando eu decidi empreender na energia solar, a mesma coisa me cativou.
Os painéis solares eram novidade e traziam benefício para o consumidor final e economia. E isso me cativou porque eu poderia continuar trazendo ao público, no interior aqui do Mato Grosso, uma solução inovadora onde o próprio consumidor teria a chance de gerar sua própria energia elétrica, ter sua própria usina e uma economia no final do mês. Então, acho que esse aí foi o principal motivo de eu escolher energia solar, pela inovação, pela tecnologia e pela economia que eu poderia trazer ao usuário final. Sim. Mas hoje já foi além, né? Hoje você já não está, não é só energia solar, né? Hoje não é só energia solar. Então, recentemente a gente mudou o nome da empresa, era Retrofit Elétrica e Automação, veio a solar no meio do caminho. Hoje eu tirei o termo elétrica, o termo automação e o termo solar. Porque solar é uma das soluções que a gente pode trazer para o dono de uma residência, o dono de comércio, ou indústria ou fazenda. Solar é uma das soluções de economia, de sustentabilidade ou de tecnologia, né? A gente tem várias outras opções de fazer o cliente economizar energia. Então, por isso que hoje a Retrofit chama-se Retrofit Energias, tá? Porque são várias formas de energia que a gente traz para o cliente final. E uma coisa dá para ter certeza, o futuro é elétrico. Não existe futuro sem eletricidade, sem automação, sem tecnologia. Tá? Pode ter certeza disso aí. E a Retrofit ela está canalizada nesse pensamento, na tecnologia, na sustentabilidade e na economia. Muito bom. Você está acompanhando o programa aí? Aproveita agora esse momento para curtir, deixar o seu like e se inscrever no canal. É muito importante para a gente e é um ato gratuito e simples para você fazer. É simples para fazer, mas nos ajuda demais. Aproveita também, em algum lugar que já deve ter aparecido algumas vezes, o QR Code. Esse QR Code vai te direcionar para as nossas redes sociais. A minha rede social tem cortes das entrevistas e também de outros projetos que o Não Sou Especialista faz e participa. Também no QR Code do Fábio, da Retrofit e da Plugin, você consegue ficar por dentro de todas as novidades que a empresa traz, as duas empresas traz em soluções elétricas. Então, continue conosco nessa entrevista para continuar aprendendo, tirando dúvidas e se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma entrevista. Fábio, agora, para aquele cara que tem lá uma propriedade, né, tá com consumo alto, a gente tem no Mato Grosso, a depender do lugar, aí uma realidade muito diferente dessa tecnologia que a gente está conversando aqui agora. Né? A gente ainda tem indústrias se mantendo com um monte de partida direta, né, com um monte com um uso de energia muito alto, né? Para esse cara que vai assistir a entrevista aqui, você tem as soluções para ele, mas às vezes o cara não conhece, né? Ele não conhece, é algo totalmente diferente, né? E ele vai procurar a Retrofit para, de repente, economizar energia. De que forma? Como ele consegue entender? Ele vai precisar montar lá na propriedade dele a usina, ou tem soluções para ele contratar essa energia sem precisar montar lá na propriedade dele? Quais são as soluções? Bacana. Hoje as soluções são infinitas, então a gente tem que estudar o perfil de consumo do cliente. Por exemplo, se a gente pegar uma indústria, aquela galera, aquele cliente que tem um transformador próprio. A energia fotovoltaica é uma das soluções. O gerador próprio é outra solução. Uma das soluções mais comuns adotadas pelas indústrias com transformador próprio, uma delas é a energia fotovoltaica, porque o cliente ele faz um financiamento há 5 anos, 6 anos, 10 anos, parcela aquela usina, em grande maioria das vezes a economia paga a parcela, então o empresário ele não tira um centavo a mais do bolso, ele deixa de pagar a concessionária local para pagar um financiamento. Depois de um tempo aquilo lá vai estar pago. E durante o tempo que ele está pagando, normalmente, então, o valor da parcela do financiamento já é menor do que a economia que ele tem. Esse é o objetivo. Esse é o pulo do gato, né? Pulo do gato. Isso é muito possível em períodos de juro baixo,
ou com juro alto, a gente tem que parcelar um parcelamento mais longo. É natural essa usina custar o dobro do preço. Mas uma coisa que eu sempre falo, o que importa se o juro for 1% ao mês, 2, 3 ou 4? O que se importa se tua economia for R$ 10.000 por mês e a parcela do financiamento da usina for 8? Sim. Você já está ganhando R$ 2.000 por mês. Sim. Então, o que importa a taxa de juros? É a gente conseguir enquadrar isso e conseguir linhas de crédito e usinas que se adequem a cada consumidor. Continuando no caso da indústria, né, a indústria também tem a opção de contratar energia no Mercado Livre. Né? A Retrofit também tem uma parceira no Mercado Livre de energia. O Mercado Livre é quando o usuário não precisa comprar a energia da concessionária local. Ela sai do mercado cativo e entra no Mercado Livre. Então, a concessionária local ela fornece apenas a rede de distribuição e o usuário do Grupo A pode comprar a energia no Mercado Livre, né? Através de leilões, através de empresas como a Retrofit. A gente vai atrás de quilowatt mais barato e fornece esse quilowatt para o cliente final. Utiliza a mesma rede de distribuição, só que a energia vem de outra distribuidora. Tá? Então, essa é a solução para a indústria. Aí, assim, eu vou trazer uma dúvida que, de repente, quem está assistindo tem, né? Ele pensa, poxa, mas essa rede elétrica não vai mudar, é a mesma rede elétrica. E ele pode pensar assim, mas como que ele vai me vender energia de um outro lugar? E qual a diferença entre o mercado livre e o mercado convencional? É ativo? Cativo. Isso. Né? Primeiro vamos para a diferença. A diferença do mercado cativo, que é isso que a maioria das pessoas utilizam, e o mercado livre. O mercado cativo é quando você não tem o direito de escolher a sua fonte de energia. Então, quando você é um consumidor de baixa tensão do grupo B, quando você não tem transformador próprio, você está no mercado cativo. Você é abastecido pela concessionária local. Exemplo aqui do Mato Grosso, a Energisa. Para quem é de Minas é a CEMIG. Para quem é do Rio Grande do Sul, a CE, agora Equatorial, Santa Catarina, a Celesc. E aqui no Mato Grosso, a Energisa. Então, para quem está no mercado cativo, ela pede a energização do padrão de entrada, você se conecta na rede de baixa tensão e o seu fornecedor da energia é a Energisa. E para quem está no Mercado Livre? Quem que pode entrar no Mercado Livre? Pode entrar no Mercado Livre quem está no Grupo A. Para você ser Grupo A, você tem que ter um transformador próprio. Tá? Recentemente, a ANEEL permitiu que é possível migrar para o Mercado Livre quem tem transformador acima de 300 kVA. No futuro não muito distante, vai permitir Mercado Livre qualquer unidade consumidora com transformador. Independente da potência. Independente da potência. Então, nesse momento, o usuário com transformador pode migrar para o Grupo A. Aí, muito cuidado, porque no Grupo A há duas tarifas. A tarifa de ponta e a tarifa fora de ponta. Né? A tarifa fora de ponta, ela no Mato Grosso hoje, a Energisa cobra 58 centavos, aproximadamente o valor do quilowatt. E na ponta, que é aproximadamente ali das 17 horas até as 20, até as 17, 18, 19, 20 horas, ela custa R$ 2,18 no horário de ponta. Que é o horário de pico. Por que chama horário de ponta, horário de pico? Porque é o momento que há mais uso da rede elétrica. Então, é uma forma que a ANEEL achou para forçadamente grandes consumidores reduzirem o consumo no horário de ponta. Então, ou você consome e é penalizado através de um quilowatt caro, ou você desliga a sua indústria para liberar a rede elétrica para os consumidores residenciais. Veja que é justamente o horário onde as pessoas estão chegando em casa, tomando banho, ligando chuveiro, ligando a máquina de lavar, ligando o ferro de passar roupa. Então, você penaliza as indústrias com horário de ponta para que não haja blackout na rede elétrica. Tá? E aí, o Mercado Livre, você tem o direito de escolher o seu fornecedor da energia elétrica. Veja bem, o quilowatt-hora
a sua conta de energia, se você olhar a sua conta de energia residencial, aparece que o quilowatt, a gente está no mês de março, né, de 2025, Isso. o quilowatt-hora hoje está R$ 1,10. Esse R$ 1,10 ele é formado por duas grandes tarifas. A tarifa de energia, que é a TE, e a TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a rede elétrica. Né? Cada uma com sua proporção. Desses R$ 1,10, aproximadamente 50 centavos ali é a tarifa de energia e 60 centavos é o frete, é o TUSD, é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, para quem decide entrar no Mercado Livre, essa parcela da TE pode ser reduzida. De que forma? Não comprando a energia da Energisa, comprando energias de concessionárias ou de fontes de energia mais baratas, que seja hidrelétrica, que seja solar, eólica, biodigestor, carvão, da forma que for. E existe hoje, esse mercado hoje ele é muito grande e é um mercado bastante comum para as indústrias. E para o consumidor que não tem transformador próprio. Residência, comércio, fazendas, sítios, chácaras, né? Essa pessoa, como é que ela pode fazer para reduzir seu consumo de energia? A maneira mais comum, que é muito comum hoje, são painéis fotovoltaicos. Então, o consumidor lá tem uma conta de aproximadamente 1.000 kWh mês. Fazer uma conta fácil e redonda. Hoje, uma usina de energia solar, para 1.000 kWh mês, ela gira ali em torno aí de R$22 mil. Uma usina para gerar 1.000 kWh mês. Veja bem, qual que é, a hora que eu gerar 1.000 kWh mês e eu consumir 1.000 kWh mês, o resultado foi zero. Só que eu não vou pagar R$0. Eu vou continuar pagando uma taxa mínima para a concessionária. Porque a concessionária, ela continua me fornecendo a rede elétrica. Uhum. Então, ela tem que ser remunerada por isso. Então, você continua pagando uma taxa mínima e a iluminação pública, se você mora numa zona urbana. Zona rural não tem iluminação pública, mas continua tendo a tarifa de disponibilidade de energia. Então, num padrão bifásico, quando eu consumo 1.000 e gero 1.000, eu vou pagar a taxa mínima. Na zona urbana, essa taxa mínima é aproximadamente, bifásico, uns R$110, R$115. Então, veja bem, minha economia real é aproximadamente R$880 por mês. Se o investimento é 22 mil, basta eu pegar uma linha de crédito onde a parcela não passe de R$880. Sim. Se eu conseguir uma linha de crédito em que a parcela não passe de 880, sendo que eu vou pagar 120 para a concessionária, eu continuo gastando os mesmos R$1.000 por mês. Só que por um período do financiamento. Sim. A partir dali, eu vou continuar pagando somente a taxa mínima. Então, isso já é um motivo que não tem porque você não ter sua própria usina. E aproveitar enquanto funciona, né? Tem se falado aí. Eu estou aprendendo muito com você hoje aqui. Mas a gente que não é da área, às vezes, quando pega, são os flashes de notícia, né? Pega aqueles flashes. Aí tem se falado em taxar a energia fotovoltaica e tal. Dá a entender que talvez não dure muito tempo a possibilidade de você ter na sua casa, né, os painéis para gerar a sua própria energia. Tibúrcio, a TV é um berço de notícia ruim, né? É incrível como a TV gosta de dar notícia ruim. É atropelamento, é acidente, é imposto, e principalmente no atual governo, né? As contas altas e uma forma do caixa bater é aumentando tributo. Sim. E quem paga é a gente, consumidor. Então isso já é uma realidade. Hoje paga, sim, o famoso imposto do sol. Já está se pagando. Mas esse imposto do sol é mais um título que se deu para trazer mais mídia sobre o assunto. Nunca foi imposto do sol, nunca foi isso. É imposto para que a gente consiga remunerar a concessionária de uma forma justa. Veja bem, até 2023, antes da resolução normativa 14.300, você não pagava por usar a rede da concessionária. Sim.
Na verdade, Até não é que não pagava, Até né? 2023. Isso, até 2023. Quem montou a usina até 2023, ela não está pagando esse imposto. Ela tem direito adquirido até 2045. Quem montou sua usina a partir de 7 de janeiro de 2023, ela já paga o imposto, né? Que é o nome correto do imposto é o fio B. A gente está pagando dentro da tarifa de energia. Lembra da tarifa de energia e da TUSD? Uhum. Se a gente der um zoom nessa TUSD, dentro da TUSD tem uma tarifa chamada fio B. Esse fio B, ele corresponde hoje a aproximadamente 30 centavos dos R$ 1,10. A gente está em 2025, então esse ano a gente está pagando 45% de imposto desses 30 centavos. Em 2026, esse imposto vai para 60%. Em 2027, esse imposto vai para 75%. E 2028, esse imposto vai para 90% sobre aqueles 30 centavos. Sim. Aqueles 30 centavos do montante que a gente está falando de 1,10, que é o valor do quilowatt que se paga hoje. Então, se a gente fizer ali, arredondando, usando só duas casas decimais, 45% dos 30 centavos que é o fio B, hoje esse imposto está dando 3 centavos. Aí o pessoal pode falar assim, tá, mas agora com o imposto, não vale a pena montar energia solar. Tudo bem, sem energia solar, você vai pagar R$ 1,10 por quilowatt, cheio de imposto nesse R$ 1,10. Com energia solar, você vai pagar só 13 centavos de imposto por quilowatt. Então, continua valendo a pena. Sim. O que aconteceu que o retorno sobre um investimento não é mais 1 ano e meio. Ele passou para 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Aonde tu coloca o teu dinheiro hoje que você recupera ele em menos de 2 anos? De uma forma conservadora. Sim. Né? Não há. E de uma forma segura. Né? Segura. Conservadora, segura. Isso. Muito bom. Então, acho que ficou muito claro que vale muito a pena, sim, né? Muito claro.